Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos de Geografia. Quem vos fala aqui é o professor Gesiel e eu aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho do mundo da Geografia. Bom, eu estou aqui numa vista aqui em Porto Ferreira, né? Como já tenho acostumado a fazer os meus vídeos daqui, não sei se vocês conseguem perceber toda essa área que vocês estão vendo aqui, né? Isso é o que nós chamamos de fundo de vale. Nós estamos numa parte mais alta e essa parte onde vocês veem todo esse arvoredo aqui, ali é uma área de fundo de vale que em alguns casos nós temos ocupação. Por exemplo, aquele prédio, né, que eu sempre coloco aquele prédio no fundo, aquele prédio, segundo o pessoal do planejamento urbano, do meio ambiente do município, diz que ali era possível construir esse edifício devido a uma formação rochosa que deu condições para erguer esse edifício, esse prédio. Mas, na lógica natural, por ser uma área de fundo de vale, uma área de várzea, nós questionávamos muito sobre a construção desse prédio, tá? Por ele estar num local arriscado. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com engenheiros e arquitetos e disseram não, a construção é legal, foi aprovada pela prefeitura e segundo eles tinha uma formação rochosa que permitia essa construção, tá? Isso aí é o pessoal do poder público falando, ok? Mas não, eu também não estava lá, né? Não tava lá. O pessoal está falando que sim, ok, mas que é uma área complicada para construção, é uma área de fundo de vale. Mas vocês conseguem perceber, né, que essa é uma área mais baixa da cidade, desse lado da cidade, melhor dizendo, e vocês conseguem perceber o arvoredo que tem ao entorno. Tem uma área de preservação, porém tem outras áreas da cidade, por exemplo, naquela direção que também é continuação do fundo de vale, que vira e volta, tem impacto ambiental ali com lançamento de resíduos sólidos, líquidos. É o lixo, tá? Como que vocês costumam falar, é o lixo que é descartado pelos próprios moradores da cidade. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre justamente as áreas de várzea, fundo de vale. Eu deixei um documentário para vocês falando sobre a canalização dos rios de São Paulo. O que aconteceu em São Paulo, historicamente, é muito triste, infelizmente, o que aconteceu lá. Vamos focar um pouco aqui, né, para falarmos um pouco sobre essa canalização. Tranquilo? Vamos lá. No caso aqui, nós tínhamos todo rio tem, né? Todo rio tem a sua margem, da sua margem, uma área de várzea. E depois da área de várzea, o leito do rio. Tranquilo? Vamos lembrar que nas margens nós temos as matas ciliares, que é importantíssimo para a preservação dos próprios rios. As matas ciliares são áreas hoje, depois da aprovação do Código Ambiental de 1960, né, as matas ciliares passaram a ser áreas de preservação permanente, né, e não se pode tirar nenhuma mata, nenhum tipo de mata dentro da menos de 15 metros de um rio. Menos de 15 metros de um rio. E se esse rio for dentro da cidade, 15 metros. É o tamanho mínimo. Quando eu falo 15 metros, é a menor margem de uma área permanente. Porque quanto maior a largura do rio, e se for em área rural, área de florestadas, mata silvestre, isso aí vai de 30, 40,
100 metros, e essa metragem só vai aumentando de acordo com o lugar e a extensão, a largura do rio, tá? Então, quando nós vemos as margens dos rios ocupadas, né, é devido à falta de planejamento lá atrás. Professor, e agora? Agora não pode tirar mais, né? Agora não pode tirar mais. E o que acontece é que fica aquelas áreas. O que acontece é que fica aquelas áreas ocupando, né, sendo ocupada por casas. E aí a lei protege, né, quem já tinha uma casa construída antes desse código ambiental que foi criado na década de 60. Bom, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou representando aqui um leito de rio, tá? E se aqui são as margens, aqui são o que nós chamamos de várzea, tá? As áreas de várzea. A área de várzea, o nome já diz, né? Parece várzea. Infelizmente, na cultura brasileira, várzea se tornou sinônimo de coisa ruim. Várzea se tornou um lugar de depósito de lixo. Várzea tornou-se sinônimo daquilo que não presta, né? Em São Paulo, no século XX, lá nos anos 50, ainda tinha algumas áreas de várzea e era praticado na cidade de São Paulo o futebol de várzea. O que era o futebol de várzea? Era uma área aberta, um campão aberto, que durante os meses de inverno, com a estiagem, a falta de chuva, essa área ficava seca e era propício para a prática esportiva como futebol. Daí o termo futebol de várzea. Mas quando hoje nós falamos de futebol de várzea, todo mundo fala futebol ruim, né? Mas não, futebol de várzea está ligado com a cultura de São Paulo, com a cultura paulistana. Voltemos aqui para a nossa área de várzea aqui. Bom, o que acontece? Quando ocorrem os períodos das chuvas, os períodos chuvosos, essas áreas de várzea, elas ficam inundadas. Quando chega a estiagem, é claro que ocorre o processo da evaporação, pela falta de chuva, essas águas evaporam, mas os principais responsáveis para a diminuição dessas águas que estão aqui, ó, nessa área de várzea, as árvores. As plantas, elas acabam drenando, né? As raízes dessas árvores, elas trabalham como verdadeiras bombas, né? Verdadeiras bombas hidráulicas que ficam lá sugando no caso, a água pelo subsolo. Vamos lembrar que as plantas fazem fotossíntese e o processo pelo meio pela qual ela faz fotossíntese é pelas suas raízes. Perdão, eu falei aí tentando falar tudo ao mesmo tempo, muita coisa em pouco espaço de tempo. Eu quis dizer que as plantas fazem fotossíntese, então ela precisa de luz solar, gás carbônico, água e sais minerais e outros nutrientes. E por onde ela capta a água? Ela capta essa água pelas suas raízes, como verdadeiras bombas hidráulicas, né? Como verdadeiros drenos. Fica sugando essa água pelas raízes. E com isso, o leito do rio, naturalmente, ele diminui. Então chega no período de estiagem, essas águas aqui acabam sumindo e fica os campos de várzea. Tranquilo? Bom, o que acontece é que em São Paulo, desde o início, o surgimento das áreas, as pessoas já começaram a ocupar, né? Já começaram a ocupar as margens. E essa área aqui, primeiro, as várzeas, né, já foram ocupadas e passaram a ser ocupadas por casas, né?
mais tarde surgem os prédios, e devido à necessidade da urbanização, houve a necessidade, segundo os engenheiros da época e os arquitetos da época, que a cidade precisava expandir, e a melhor forma de expandir era canalizando os rios. Como seria essa canalização? Voltemos aqui. Eles pensaram, bom, isso aqui inunda direto, vamos aumentar o leito do rio, vamos aumentar aqui, vamos soterrar tudo isso. Pô, mas ainda vai inundar, é muita água, ainda vai inundar, não tem como. Vamos aprofundar o leito dele, que alguns chamam de talveg, né? As raízes aqui, pessoal, já morreu tudo já, né? Toda aquela cobertura vegetal já era. Então nós pegamos e aprofundamos essas áreas de rio, e ainda assim, em alguns casos, né, para aproveitar ao máximo, além de canalizar em alguns pontos da cidade, eles literalmente cobriram os rios e fizeram daqui, né, avenidas. Fizeram daqui as avenidas, pessoal. Essa história nós conhecemos, sabemos o final disso, o que aconteceu nas cidades de São Paulo. Então, muitas avenidas, hoje chamadas de marginais, estão canalizadas, e os rios, que nós muitas vezes nem conhecemos, está embaixo de grandes avenidas. Eu lembro, falar algo pessoal aqui. Eu lembro quando novo e chegava na casa dos meus avós lá em São Paulo, na Zona Leste, a gente pegava a Radial Leste, que tem o nome hoje, Radial Leste, mas a marginal chamava Anhamelo. E toda vez meu pai falava, olha, eu brincava aqui, tinha uns córregos aqui, eu brincava. E eu fico imaginando onde estão esses córregos. No vídeo que eu passei Entre Rios, no vídeo documentário, fala isso, justamente isso. Os córregos que foram canalizados estão encobertos, e isso, claro, vai gerar um problema para a cidade de São Paulo. Nós canalizamos rios que naturalmente recebiam essas águas, recebiam toda a água que vinha da superfície, a água da chuva, que corria sobre a superfície, para os lugares mais baixos. Primeiro, nós já temos um problema. Nós concretamos tudo isso. Isso causou a permeabilização, ou melhor dizendo, que permeabilização? Permeabilização é quando a água filtra, ela passa pelo solo. Nós causamos a impermeabilização. A impermeabilização é a não passagem da água pelos poros. A água não consegue mais penetrar o solo. Ela precisa agora ser canalizada por bueiros, por galerias de bueiros que dizem que vai solucionar o problema. Mas qual o problema que nós temos em São Paulo? Em dias de grandes índices pluviométricos, quando chove-se muito no lugar, nós temos os alagamentos. Aí vale lembrar que naquela aula os professores lá do Centro de Mídia São Paulo já disse, olha, inundação, enchente é algo natural. As áreas de várzeas eram áreas naturais que recebiam constantemente, durante as estações do ano, durante os períodos de estiagem, durante os períodos chuvosos, uma maior quantidade de chuva. Então aquela área era uma área própria para inundação, para receber uma quantidade de água maior. Não era para ser ocupado. E o que nós temos nas grandes cidades? Áreas que não eram para ser ocupadas, que passaram a ser ocupadas. E aí nós temos os problemas do alagamento. Isso só falando da canalização, sem falar do lixo que é lançado nos esgotos, dos entupimentos dos bueiros, dos esgotos que tem na cidade, do número cada vez maior de casas, prédios, tudo asfaltado, tudo concretado,
e não tem para onde essa água escorrer, a não ser o bueiro. Aí quando chega o bueiro está entupido. Essa água precisa ser drenada, ela precisa ir para algum lugar. E aí você tem o rio todo encoberto e o seu percurso natural todo encoberto. Ainda você tem ele canalizado. Vamos aos outros problemas também. Isso aqui eu fiz numa escala maior, ampliando aqui bem o caso. Vamos colocar num âmbito maior da cidade. Imagina que aqui nós estamos falando de um topo de um morro, que é o caso de São Paulo, né? Fiz de forma bem exagerada, mas imagina uma cidade que tem os seus morros, ok? E a cidade, ela está nesse entorno. A cidade, ela foi surgindo nesse entorno. Compreende, pessoal? A cidade surgindo nesse entorno. Porém, lá embaixo, no meio disso tudo, tem um vale, aonde correria toda essa água, onde essa água seria escoada para o meio. Naturalmente, essa água vinha dos lados mais altos e vinha sendo escoada por outros lados da cidade, né? Quando eu ocupo essas áreas mais baixas e vou impedindo que a água permeie o solo, é natural que essa água, o volume de água na superfície vai aumentar. Vejamos um outro exemplo aqui. Vejamos um outro exemplo. Aqui eu tenho um solo. Aqui eu tenho um tipo de solo, né, permeável à terra. Imagina os grãos da terra aqui, né? E toda a cobertura vegetal. Beleza. Toda a cobertura vegetal. Quando ocorre, né, chega os períodos de chuva, naturalmente essa água, né, aliás, toda a ação física, né, dessa chuva, essa água que vem, eu fiz uma gota gigante aqui, né, pessoal, para vocês entenderem a gota aqui. Essa água, quando ela começa a agir, vamos aproximar aqui, né? Quando essa água começa a penetrar no solo, quando ela cai sobre esse solo e começa as primeiras gotas quererem empoçar, né, e fazer um tipo de erosão, naturalmente esse solo começa a ficar encharcado de água. Esse solo, fazendo as gotas bem grandes, esse solo que começa a querer encharcar a água, ele começa também a penetrar pelo solo, né? Ele não vai empoçar, ele não vai formar uma lâmina de água provocando uma inundação nesse ponto aqui. Principalmente se esse terreno for íngreme, principalmente se esse terreno estiver inclinado. Vamos fazer uma situação então parecida com um terreno inclinado aqui. Se esse terreno for inclinado, né, essa cobertura vegetal, né, vai proteger e muito, né, a evitar a erosão, né? Isso nós já falamos na aula sobre deslizamentos e escorregamentos. E quando a água ela começa a agir, né, começa a querer erodir o solo, na verdade, ao invés de ela agir, ela vir com uma maior velocidade, a própria cobertura vegetal
vai impedir dessa água erodir o solo na superfície e começa então a entrar no subsolo. O próprio solo e a cobertura vegetal servem agora de drenos para a ação da chuva. Acontece que na maior parte do terreno dos centros urbanos, da malha urbana, de qualquer cidade, qualquer área em que há grande concentração de pessoas, e quando falo malha urbana é área asfaltada, concreto, e não há áreas de dreno, nós temos uma situação totalmente oposta. Nós temos apenas a lâmina do asfalto concreto, do concreto, e nenhuma possibilidade dessa água penetrar pelo solo, pois o solo, né, ele está totalmente coberto pelo asfalto. Não quer dizer que a água não tenha poder de erodir esse asfalto. Tem sim, né? Os motoristas bem sabem como que funciona dirigir numa estrada ruim, né, que a prefeitura não consegue realmente fazer um asfalto melhor, pelo menos. Já que vai asfaltar, asfalte direito. Então, quando nós temos a ação da chuva, aqui é óbvio, não vai ocorrer essa penetração. Então esse solo é um tipo de solo impermeável, não vai ocorrer. E isso vai inundar, começar a aumentar a lâmina de água. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar meios para escoar isso. Bom, aí os engenheiros criam, né, os bueiros, né? Criam os bueiros para que haja esse escoamento, né? E por isso nós devemos evitar de lançar lixos. Nós devemos evitar de lançar lixo para sobre o solo, né? Mas sobre a cidade, pois esses bueiros aqui têm uma função importantíssima para a cidade. O duro é quando a população, falta essa consciência para a população, né? Entendendo que isso aqui é importantíssimo para evitar os alagamentos. Se nós estamos falando de cidades que tem um grande fluxo de pessoas, uma grande quantidade de área urbana construída, asfaltada, é preciso também do poder público ver áreas, rever toda a drenagem do solo. Em outras cidades, em países desenvolvidos e até mesmo em algumas cidades brasileiras, o poder público, todo o planejamento urbano da cidade foi voltado para evitar esses tipos de alagamentos, evitar esses tipos de impermeabilização do solo, evitar, no caso, uma péssima drenagem quando estamos em períodos chuvosos, beleza? Então, o caso de São Paulo é a canalização dos rios, né? Cobriram os rios, e muito pior ainda foi a permeabilização do solo. Um outro fator, para encerrar, o vídeo vai ficar longo, mas vamos lá, para encerrar, um outro fator que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, os rios eram chamados de rios meândricos. Rios meândricos. O que é um rio meândrico? Um rio meândrico é um rio cheio de curva. E aqui tudo bem, né? Parece que tá beleza, né? Um rio meandro. Aí o rio meandro. Assim era o rio Tietê, assim era o rio Pinheiros. E as áreas de várzeas também estavam nas curvas. Meandro por quê? Porque eram curvas, todo cheio de curva. E as áreas de várzeas eram essas curvas aqui, ó. Essas curvas também recebiam uma grande quantidade de água de chuva nos períodos chuvosos e secava em outros momentos. O que os engenheiros fizeram? Desconsideraram
todo o curso natural do rio. E em vez de considerar as curvas naturais, não. Esse é o caso do rio Tietê. O rio Tietê, por muito tempo, teve problemas de alagamento e até hoje corre risco, sem falar do impacto ambiental que tem devido ao lançamento de constante de esgotos. Um rio que era para ser meândrico, os engenheiros, claro, aumentaram o fundo dele, né, mas deixaram ele reto, canalizaram todo o rio, deixaram ele reto. Vamos aumentar a profundidade desse rio, né? Vamos aumentar, como que se isso fosse resolver alguma coisa. E não resolveu. O rio Tietê é um rio que tem constantes problemas, várias campanhas, foram feitas várias campanhas para a recuperação do rio, mas esse rio jamais será recuperado enquanto não houver vontade pública dos governantes de realmente querer fazer uma reestruturação urbana na cidade. Enquanto continuar lançando esgoto, enquanto continuar sendo uma das principais vias da cidade, né, onde tem um número elevadíssimo de carros todos os dias, enquanto ali não se voltar o que era antes. Bom, gente, o rio Tietê no passado, quem assistiu o documentário viu, o rio Tietê no passado, o rio Tietê era lugar de competições de natação, de competições de remo, e hoje é um rio morto, é um rio que não tem condições. Se você passar pelo lado, do rio Tietê, você passa mal, né? E o que você só vê? Carros e mais carros, né? É aquela marginal do Tietê que nós já estamos acostumados. Quer dizer, quem já foi em São Paulo, quem chega em São Paulo, o primeiro lugar que chega é pelo rio Tietê, tá? Lamentável o que aconteceu em São Paulo, o modelo que eles quiseram planejar a cidade, modelo de urbanização, ao invés de proteger as margens dos rios, como aconteceu com algumas cidades europeias, Londres, né, que foi o berço, a Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial, e que sua capital, Londres, poderia ter um rio altamente poluído devido à industrialização. Hoje é um rio totalmente recuperado e preservado, e que dá um ambiente mais agradável para os seus moradores, para os seus habitantes ali. Infelizmente, não é o caso de São Paulo. O duro é quando outras cidades começam a copiar esse modelo que foi proposto pela capital do estado de São Paulo, a capital paulistana. O duro é quando você vê cidades do interior cobrindo córregos, canalizando, vamos recuperar essa área, que essa área está virando lixão. Ao invés de fazer um programa de conscientização, educação e valorizar o córrego, que o córrego é algo bom, algo que pode ser aproveitado até mesmo para lazer, aí você vê ele sendo totalmente ocupado. Este prédio ao fundo e toda essa área aqui, aqui de Porto Ferreira, é uma área de fundo de vale. Tem algumas áreas que estão totalmente degradadas por aquele lado ali. O tanto de lixo, de resíduo sólido que é lançado no fundo de vale. E aí nós vemos também a construção de prédios. Falou, mas ali tem uma rocha que pode ser construído, mas ali não era para construir nem esse prédio, nada de construção. Era para ser um ambiente público, um lugar de parque público. Aí o único parque público que nós temos é o Parque Henriqueta, que foi uma ação da prefeitura para a preservação, mas é pequeno. Esse parque poderia ser muito maior, abrangendo toda essa área verde que temos aqui, que é o fundo de vale. O Parque Henriqueta é uma pequena parte do que poderia ser muito maior e melhor, tá? Então nós temos, infelizmente, muitas áreas degradadas. Porto Ferreira também não é o fim do mundo, tem casos piores, mas só elencando aqui, infelizmente,
as cidades menores e outros prefeitos pegam exemplos e copiam o modelo e falam, esse é o modelo certo a ser seguido. Mas infelizmente lá na década de 20, década de 40, São Paulo tomou o caminho errado, né? Eu vou ficar por aqui, foram 30 minutos de vídeo, cara, e o sol se pôs e foi se escurecendo, olha aí, lá está o nosso Ocidente, o Ocidente está para lá. Eu estava falando de costa para o Oriente. Forte abraço, fica com Deus, Deus os abençoe, até mais.